Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Boa tarde, sim. Ótimo. Então, vou começar. Bom, como Ellen já deu início à apresentação, eu me chamo Laíse, sou psicóloga escolar educacional há 11 anos e também psicóloga clínica. Estou no terceiro ano de formação do curso de Psicologia Biodinâmica e no segundo ano de formação do curso de Psicologia Corporal. Falo daqui da cidade de Vitória, que está hoje uma temperaturazinha boa também, não como a de vocês, mas deu uma refrescada muito bacana. E aí, como a Ellen também trouxe, a gente vai trazer um pouco desse teórico, que é o Winnicott, para ajudar a gente a pensar algumas questões. A ideia de estudar o Winnicott surgiu durante uma aula de psicologia corporal. Quando a gente soube, né, dessa proposta da jornada, nós começamos a debater temas possíveis de serem estudados e apresentados. E então surgiu a proposta da gente se debruçar um pouco sobre essa trajetória do Winnicott. O nosso grupo, ele tem uma particularidade, né? Somos todos psicólogos, todos com formação em psicologia biodinâmica, tanto Monique quanto Valéria já concluíram o curso. Eu, Júlio e a Juliana estamos em processo de formação, e o Winnicott é um teórico que é muito caro à psicologia biodinâmica, né? Ele nos importa muito para ajudar a gente a pensar qual é o lugar do analista na relação com o seu paciente, né? Ajuda a gente a pensar sobre o diagnóstico maturacional, ajuda a gente a olhar de forma mais genuína para a necessidade do nosso paciente e para a construção desse processo que vai ajudá-lo a trabalhar algumas questões no teu processo terapêutico. Bom, então surgiu desse interesse em se aprofundar um pouco mais na teoria winnicottiana, conhecer um pouco mais o autor e trazer aqui para vocês hoje nessa apresentação. Eu vou começar fazendo um percurso histórico, cultural, geográfico, político do autor. É muito importante, né, toda vez que a gente vai se debruçar sobre a obra de algum autor, a gente conhecer um pouco da tua trajetória, né? Porque a gênese da teoria, né? Então, ao longo da apresentação, a gente vai perceber que vários elementos que são cruciais aí para a teoria winnicottiana dizem muito da história de vida dele, dizem muito de questões que ele viveu, das relações que ele estabeleceu, e também do seu contexto histórico, político e social, né? Então, a minha apresentação, ela tem a intenção de ser esse convite para a gente dar um passeio sobre alguns elementos que eu considerei importantes dessa vida e obra desse autor. Em seguida, eu vou passar a bola para a Valéria, que vai abordar uma questão conceitual muito importante para o Winnicott, que é essa questão da mãe suficientemente boa e do ambiente facilitador. Em seguida, o Júlio já pega, que vai falar um pouquinho sobre a mãe devotada comum, e aí essa interface da relação mãe-bebê e também da relação analista-paciente. E, por fim, a Monique encerra o nosso trabalho falando um pouco dessa mãe atual que nós encontramos, né? Com uma característica um pouco mais fazedora, da era da informação, enfim. A gente vai passar por todo esse percurso teórico, técnico e também da história de vida do Winnicott. Bom, vamos tentar então dar uma situada nesse contexto do autor. O Winnicott nasce em 1896 e morre em 1971. Dessa primeira informação, já tem um elemento bem importante para a gente considerar, porque é muito marcante. O Winnicott passou por 3 guerras, além da quarta, mas no contexto psicanalítico, né? Então, vamos parar para a gente dar uma olhadinha nesse contexto histórico. Teve a Guerra dos Boeres, que é uma guerra mais circunscrita à Grã-Bretanha, que se dividiu em 2 momentos do conflito, né, cada um com 1 a 2 anos de duração, e ficou mais restrita ali à região da Grã-Bretanha. E a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Ou seja, todo o contexto de guerra assola o país, assola o continente, traz prejuízos, traz modificações na rotina natural daquelas comunidades, traz muita escassez. E daí a gente já pode olhar para uma coisa que é muito importante.
importante e que parece embasar toda a teoria do Winnicott, que é a privação, né? A questão da falta, da privação, da necessidade, são questões que embasam todo o percurso teórico do autor. E aí um contexto de guerra, sobretudo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que o Winnicott trabalhou diretamente, são contextos que certamente trouxeram impactos para toda a sua produção teórica, intelectual, para o modo como as relações eram estabelecidas, para os conflitos que se colocavam na época. Então é muito importante a gente situar o autor considerando esses três grandes eventos que foram muito marcantes para toda a história da humanidade, né? Sobretudo também para os países que foram diretamente envolvidos, como é o caso da Inglaterra, que é o país onde o Winnicott nasceu. Além disso, vamos pensar no contexto familiar do Winnicott. O pai do Winnicott era um comerciante muito bem-sucedido, tanto financeiramente quanto politicamente. Ele chegou a ser prefeito da cidade de Plymouth, que é onde o Winnicott nasceu, por 2 vezes. E também foi condecorado Cavaleiro da Coroa Britânica. Então, vocês vejam, era um pai com bastante inserção externa, seja no comércio, seja na vida política. E a mãe do Winnicott era uma dona de casa, Elizabeth, e pelas notas autobiográficas, né, o Winnicott, no fim da vida, ele começa a escrever algumas notas autobiográficas. Essas notas autobiográficas vão trazer para a gente a sugestão de que a mãe do Winnicott era uma mulher muito deprimida. Para além disso, o Winnicott tinha 2 irmãs, uma casa muito grande, muito numerosa, com governantas, cozinheiras, enfim, babás, uma organização interna da casa bastante populosa, né? Então ele cresce nesse meio, sendo o único filho homem dessa família, né? E aí é interessante, né? Essa coisa da depressão materna também é um tema muito crucial para a obra do Winnicott, né? Nas notas autobiográficas, ele escreve um poema, logo no fim da vida, ele começa a se arriscar na escrita de poemas, em que ele fala de uma árvore seca que ele correlaciona ao corpo da mãe, que não consegue oferecer, prover sustento aos seus filhos, né? Então, ele já começa a dar para a gente alguns indícios dessa relação com a mãe, como foi essa relação, como ele vê a mãe dele. Para além disso, a segunda esposa do Winnicott, a Claire, também vai dizer de relatos que o Winnicott trazia sobre sua mãe, sempre como uma pessoa muito apagada, muito deprimida, nesse contexto, né? E aí, tem uma questão importante também, o Winnicott vem de uma família protestante, né? Apesar de não praticante, mas naquela época o protestantismo, o wesleyanismo, que é de onde a família dele vem, tinha uma filosofia de vida, uma filosofia de religião e, portanto, também de transmissão de conhecimento muito vinculada a uma simplicidade, tanto na fala quanto na escrita. Diferente, por exemplo, do que a gente via na época acontecendo com o catolicismo, que tinha uma proposta um pouco mais erudita, né, um pouco mais distanciada da vida comum. Então, essa questão de como essa religião impactava as relações ali daquela comunidade também é algo que o Winnicott traz na organização da sua teoria, né? Uma questão de ser compreendido, uma escrita um pouco mais simples, apesar de densa, mas sempre com a intenção de que o que ele quer dizer chegue a quem é de interesse. Então, essa questão da religião, apesar de não ser uma família fervorosa, né, em termos de religião, também acaba, de certo modo, dando tom para a organização daquela vida, daquela comunidade. Para além disso, tem uma passagem super interessante que também aparece nessas notas autobiográficas. Quando o Winnicott tinha por volta de uns 13 anos, na mesa do jantar, ele falou um palavrão. E isso ali, para os moldes da época, era uma coisa muito grave, né? Uma família muito tradicional, com papéis muito bem demarcados. O filho da família traz um palavreado que não era adequado. E aí, como era comum na época, né? Esses adolescentes ou pré-adolescentes eram encaminhados para os colégios internos. E não foi diferente com o Winnicott. Então, aos 13 anos, ele é colocado num colégio interno, e é interessante que uma grande geração de intelectuais
da Grã-Bretanha, veio desses colégios internos, porque lá havia muito incentivo ao estudo, à pesquisa científica, a essa vida letrada, né? E não à toa, a partir disso, grandes expoentes intelectuais ali da Inglaterra saíram desses colégios internos. Lá dentro desse internato, e aí eu faço aqui um parênteses, né, dada a importância disso que eu vou trazer agora, o Winnicott entra em contato com uma obra super importante do Charles Darwin, seu conterrâneo, chamada A Origem das Espécies, né, que acredito que boa parte de nós já tenhamos ouvido falar. E aí é muito interessante, porque nessa obra, o Darwin, ele vai fazer uma análise de como uma espécie, a partir das condições geográficas, climáticas e ambientais que vão acontecendo, consegue ou não permanecer existindo. Ou seja, o Darwin vai ter um olhar muito interessante para o que acontece no entre, nesse vão, nessa lacuna. E aí a gente vai para a máxima darwiniana, né? Que se uma espécie não consegue se adaptar ao ambiente, ela corre o risco de entrar em extinção. E o Winnicott ficou muito impressionado com esse livro, A Origem das Espécies, cita esse livro em vários trechos da sua obra, inclusive muito mais do que os seus precursores psicanalistas, né? O próprio Freud e etc. O Winnicott, ele menciona muito mais o Darwin do que outros autores, que a princípio seriam contundentes para toda a formulação winnicottiana do pensamento. E aí, como é que o Winnicott se apropria da teoria darwiniana? Exatamente da mesma forma, só que o inverso. Se para o Darwin, se uma espécie não se adapta ao ambiente, ela corre o risco de extinção, para o Winnicott, se o ambiente não se adequa, a criança corre o risco de extinção. Esse é o grande paradigma, podemos dizer assim, da teoria winnicottiana. Isso é um elemento muito importante, né? Depois, no decorrer do nosso trabalho, os colegas vão falar um pouco sobre essa questão do ambiente facilitador, né? E aí, é, nesse mesmo internato, o Winnicott tem um outro episódio que também ajuda a gente a clarear outras questões que mais adiante ele vai se debruçar na sua teoria. Ele descreve um episódio em que ele quebra a clavícula. E esse foi um evento muito traumático para ele. Ele demandou muitos cuidados médicos, teve complicações e etc, né? E aí, ele relata nas suas notas autobiográficas uma certa preocupação de passar a vida inteira dependendo de médicos. E ele enxerga que a única maneira dele sair dessa posição de dependência seria ele próprio se tornando médico. Disso aí, a gente já pode compreender algumas questões. Porque se a gente parar para pensar, toda a teoria winnicottiana também está organizada na ideia de dependência. E nessa nota autobiográfica, ele escreve com muita aversão a estar neste lugar de depender do outro. Então, essa é uma outra questão também, que é um pilar da obra winnicottiana, né? Toda a sua construção intelectual, teórica, vai se organizar em torno da ideia de dependência. E mais do que isso, que também já diz dessas primeiras relações, dos seus estágios iniciais de vida, na sua infância, que, diante das falhas ambientais, ou seja, diante de tudo o que acontece, ele próprio começa a dar um jeito de suprir essas falhas ambientais. Então, eu quero me tornar um médico para que eu não tenha que depender de ninguém. Ou seja, uma certa precocidade, né, em relação a questões que o ambiente deveria lhe prover, né, mas ele já começa a se preocupar com isso. E daí vem essa intenção, nessa fantasia, a princípio, de se tornar médico. E aí, se a gente for continuando caminhando pela história de vida do Winnicott, ele entra ao final aí da sua adolescência num preparatório para cursar medicina. E aí, esse preparatório é interrompido com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial entra em cena, ele se voluntaria para trabalhar num navio que atende pessoas feridas de guerra. E aí o Winnicott perde muitos amigos, muitos conhecidos na Primeira Guerra Mundial. Então esse evento foi muito perturbador para ele. E aí ele relata também nas notas autobiográficas que após essa Primeira Guerra Mundial ele começa a não se lembrar mais dos seus sonhos.
E é nesse contexto, né, uma pessoa que está em curso, que está em preparação para ser médico, começa a se interessar pela psicanálise. Por conta de pessoas conhecidas no seu contexto, o livreiro da cidade onde ele mora, que dá a ele um livro chamado Método Psicanalítico, e aí ele chega, quem escreveu o Método Psicanalítico é o cara que foi o responsável por trazer a psicanálise para a Inglaterra. E daí ele vai tecendo uma série de conexões com pessoas importantes para o cenário psicanalítico, até que ele chega no livro A Interpretação dos Sonhos. E, pessoalmente, para o Winnicott, foi um livro muito importante, embora ele só tenha citado a interpretação de sonhos na nota de rodapé do livro Brincar e a Realidade, que foi o seu último livro publicado em vida. Apesar desse livro, para ele, ser crucial para o desenvolvimento, inclusive, da sua teoria pessoal e profissional, ele cita esse livro apenas uma única vez, não cita mais. Isso também já diz para a gente de como que o Winnicott lidava com as filiações, com essa coisa de decretar filiação, decretar a que grupo psicanalítico eu pertenço, que é uma coisa que ele nunca gostou de fazer. Bom, para além disso, já ali ao final dos anos 20, né, ele entra num hospital onde ele vai se consagrar profissionalmente e onde ele vai trabalhar a maior parte da carreira. Ele fica 40 anos nesse hospital. E nisso, ele já trazia essa conversa da medicina com a psicanálise. Na época, a pediatria ainda não era considerada, não era entendida como uma especialidade. Chamava-se médico das crianças, né? Não existia a pediatria tal como a gente conhece hoje. E aí ele já começa a trazer para os atendimentos muito desse olhar psicanalítico, aliado ao conhecimento médico. E também nesse hospital, ele tem contato com outro médico que foi também um divisor de águas para a prática clínica do Winnicott. Porque esse médico vai dizer que antes da gente pensar numa perspectiva de tratamento, de acompanhamento para aquela criança precisa estar vinculada e segura ali naquele ambiente, que é um pouco do que a gente vê no desenvolver da teoria do Winnicott, né? No decorrer dessa teoria. Então, ele vai se apropriar dessa relação com o Thomas Order, que é esse médico que ele conhece lá nesse hospital por onde ele passou 40 anos, que vai também trazer contribuições muito importantes, muito sensíveis para o decorrer do trabalho do Winnicott com as crianças. E aí, uma outra questão também muito interessante é que, quando ele chega no contexto da psicanálise, ele já começa a participar dos debates científicos, já começa a ser analisado por nomes importantes, né? Ele foi analisando, por exemplo, de quem, do Stretcher, que fez a primeira tradução das obras de Freud para o inglês. Então, ele passa por um período de análise com o Stretcher, e aí ele já começa a se filiar dentro desse contexto psicanalítico. Nessa época, já existiam disputas muito claras, por isso que eu brinquei no início da apresentação, né, que ele participou de 4 grandes guerras, né, a dos boeres, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a guerra do contexto psicanalítico, né, porque nessa época já haviam disputas muito claras em relação a questões teóricas, questões técnicas, em relação à própria concepção do que é o desenvolvimento humano entre a Anna Freud e a Melanie Klein. E aí, pelo menos a princípio, o Winnicott concorda um pouco mais com as ideias de Klein. E aí eu digo a princípio porque no decorrer da teoria ele vai observando diferenças muito sensíveis de como um concebe e o outro concebe. E aí o Winnicott tem toda essa coisa de insubmissão, vamos chamar assim, né? Ele não é um psicanalista que decreta filiação, que diz eu faço parte deste grupo e não daquele. E aí ele se aproxima muito de outros psicanalistas da época que compunham o chamado middle group, que seria o grupo do meio. Então ele fica, como já era de se esperar, né? Lembrando aí da questão da influência darwiniana, né? O que acontece no meio entre uma coisa e outra, também o Winnicott, em termos do cenário psicanalítico, vai acabar se aproximando de teóricos, de analistas que ficam mais ali naquele meio do caminho, nem na psicologia do ego, da Ana Freud, e nem na questão do proposta pela Klein, né? Então ele vai ali tecendo essa construção teórica.
E aí é interessante porque uma das questões muito importantes do pensamento do Winnicott é a atenção ao que acontece na realidade, aos fatos, né? Por isso que talvez ele também não se associasse nem a um grupo nem outro, porque no decorrer da Segunda Guerra, já com Londres sendo bombardeada pela Blitz alemã, o cenário psicanalítico da época parecia desconsiderar essa questão histórica, social e política que estava acontecendo. Então, se reuniam esses grupos para longos debates teóricos, esquecendo que a cidade estava sendo bombardeada. Então, nas suas notas, também tem um episódio que, no meio de uma discussão ferrenha desses grupos de pesquisa, de grupos teóricos, o Winnicott levanta a mão e pergunta se algum deles percebeu que a cidade de Londres estava sendo bombardeada, enquanto estavam se ali discutindo questões teóricas, né? Então, essa é uma questão também muito marcante da teoria do Winnicott. Atenção à realidade dos acontecimentos. Ele diz que toda a sua prática foi construída a partir do que ele observava no consultório, né? O que ele observava na relação, olha, mais uma vez o entre, né? Para o Winnicott não interessava muito essa mãe isolada e esse bebê isolado, mas o que acontecia na relação mãe-bebê, né? Que é um pouco dessa tradição darwiniana, né? Dessa tradição de entender o que se dá no meio, o que se dá a partir daquela relação e não os elementos de forma dissociada. E aí, nesse contexto também da Segunda Guerra, tem uma questão importante também de ser dita, que é a questão de que o Winnicott ficou responsável pela evacuação de crianças e adolescentes no contexto da Segunda Grande Guerra, ali em Londres, né? E isso aí foi muito importante porque ele já era um teórico que vinha pensando sobre as influências do ambiente, né? Sobre os impactos do ambiente, a provisão ambiental no desenvolvimento infantil. E aí esse cenário de guerra, esse cenário de separação das crianças e adolescentes de suas famílias, foi um prato cheio para que ele pudesse observar e pudesse ajudá-lo também a dar andamento na sua concepção teórica, na sua organização teórica. E aí é interessante que ele já começa a dizer que sim, o cenário de guerra assola, né, que traz muitos prejuízos, mas que essas questões ambientais, elas já existiam em alguma medida antes mesmo da eclosão da guerra, né? Então, ele já começa a trazer essa prática clínica, agora contextualizada, já no ambiente de guerra, para olhar para algumas questões. E aí ele fica responsável, né? Na ocasião, a Inglaterra tinha uma política populacional, né? Por isso essas crianças foram retiradas da sua família, também por isso, né? Precisava se gerar mão de obra naquela ocasião, então separavam-se as crianças para que elas tivessem mais chance de sobrevida, né, e pudessem continuar povoando o continente, povoando ali a cidade. E aí foi o Winnicott que foi o responsável, juntamente com outros psicanalistas, incluindo Bowlby, a fazer essa evacuação e a tratar essas crianças que estavam vindo desse contexto de separação de suas famílias, né? E disso, gente, eu penso que alguns temas aqui circularam entre a gente e que vão ajudar a dar passagem para o que os outros colegas trouxeram como contribuição, né? Primeiro, essa ideia de privação que eu coloquei no começo, que parece embasar toda a teoria winnicottiana, a questão dessa teoria ser muito organizada em cima da ideia de dependência e, sobretudo, essa questão do ambiente, né, enquanto necessário para prover condições para a existência daquele bebê, daquela criança, né? Então, dessa construção, desse passeio que a gente fez, né, em alguns elementos da história do Winnicott, acho que a gente pode tirar disso, né, esses elementos que são fundantes da teoria, que são cruciais e que vão nos ajudar a gente entender um pouco mais a partir da fala dos próximos colegas. Então, acho que eu encerro por aqui a minha apresentação, né, trazendo esse contexto e já começando a fincar as bases, né, do que vem a ser, de um modo mais geral, a teoria do Winnicott, para que os colegas consigam dar continuidade. É isso, gente. Então, eu passo para a Valéria, que vem depois.